Era uma sexta-feira à noite. Eu tinha saído tarde do trabalho e estava dirigindo de volta para casa por uma estrada estadual meio esquecida, dessas que cortam pequenas cidades. A chuva não dava trégua. O limpador mal dava conta e o farol mal iluminava o que vinha pela frente. Eu só queria chegar logo. Quase meia-noite, o GPS parou de funcionar e o sinal do celular também caiu. Não era a primeira vez que isso acontecia naquela região, então segui o instinto. Só que quando dobrei uma curva, eu vi algo na beira da estrada. Pensei ser um animal, mas à medida que fui chegando perto, percebi. Era uma criança, uma garotinha, sozinha, encharcada, com um vestido claro colado no corpo e os cabelos grudados no rosto. Ela parecia ter uns 8, 9 anos. Reduzi o carro no susto. Olhei para os lados, esperando ver alguém vindo atrás dela, algum adulto, mas não tinha mais ninguém. Só ela e a chuva caindo forte. Parei o carro e abaixei o vidro. "Tá tudo bem?" Perguntei, tentando manter a calma. Ela não respondeu. Só apontou para frente, como quem pede carona. Hesitei, mas por mais estranho que fosse, não dava para deixá-la ali naquela condição. Abri a porta de trás e ela entrou sem dizer uma palavra. Ela sentou, silenciosa, olhando para frente. Perguntei o nome dela. "Júlia", ela disse com a voz baixa. "Você se perdeu? Onde mora?" "É logo ali, eu te mostro." Ela apontou para frente outra vez. Continuei dirigindo, guiado pelas indicações dela. A estrada ficou pior. O asfalto acabou, virou terra, lama. Não passava nenhum outro carro, nenhuma casa, nenhuma luz. Depois de uns 10 minutos em silêncio total, ela disse: "É ali." Apontei para onde ela indicava. Era uma casa velha, cercada por árvores. Nenhuma luz acesa. Tudo escuro. Não parecia ter movimento. Parecia abandonada. "Tem certeza que é aqui?" Perguntei. "Sim, minha mãe tá lá dentro. Ela tá me esperando." Fiquei desconfortável, mas achei melhor acompanhar até a porta. Peguei o celular, ainda sem sinal, e saí com ela até o alpendre. Toquei a campainha. Nada. Bati na porta. Silêncio. A menina me olhou e falou: "Pode ir embora agora, eu tô segura." Olhei bem para ela. E pela primeira vez, me deu um arrepio estranho. A roupa dela estava seca. Completamente seca. Como se ela não tivesse pego nenhum pingo da chuva. "Júlia." Tentei dizer algo, mas quando olhei de novo, ela já não estava mais ali. Voltei correndo para o carro. Tranquei as portas e tentei ligar o motor. Nada. O carro morreu. A chuva parecia mais pesada. Comecei a sentir um zumbido no ouvido e senti o pavor batendo no peito. Depois de alguns segundos tentando ligar o carro, ele funcionou. Respirei aliviado e arranquei. No retrovisor, a casa continuava imóvel. Nenhuma luz, nenhum movimento. Mas quando virei numa curva mais adiante, a menina estava de novo na estrada. Na mesma posição, na mesma roupa. E então eu entendi. Aquilo nunca foi uma criança perdida. Voltei para a cidade no desespero. Parei no primeiro posto de polícia que vi. Contei tudo. Um dos policiais me olhou com a expressão fechada e disse: "Você viu a menina da Estrada Velha? Isso acontece há muitos anos. Ela aparece sempre em noites de chuva. Dizem que morreu ali, indo buscar ajuda quando a casa da família pegou fogo. Desde então, tenta voltar para casa, mas nunca chega. Saí dali com as mãos tremendo. Até hoje, toda vez que chove forte e estou dirigindo à noite, eu evito qualquer estrada secundária. E se por acaso vejo alguma figura na beira da pista, eu acelero e não olho para trás." Trabalho como entregador de aplicativo há mais de 2 anos. Já passei por cada situação bizarra, mas nenhuma chega perto do que aconteceu numa noite chuvosa em um bairro afastado da cidade. Era minha última corrida. Uma entrega simples, um lanche e refrigerante para uma casa na Rua Cedro, número 94. Eu já estava todo molhado, com o capacete pingando, o saco térmico encharcado por fora. O GPS não ajudava muito naquela área. O bairro era novo,
mal mapeado, com várias ruas parecidas. Na entrada da rua, a chuva apertou de vez. Fiquei em dúvida se tinha passado o número certo, porque as casas não tinham placas visíveis. Foi quando vi uma casa com o portão semiaberto, luz da varanda acesa. Número 94 no muro, meio apagado pela água, mas dava para ver. Desci da moto e fui até a porta com a sacola. Toquei a campainha. Ninguém respondeu. Toquei de novo. Nada. Já estava quase virando as costas quando a porta abriu lentamente, sozinha. Não vi ninguém ali. Achei que a pessoa estivesse com pressa e tivesse destravado a porta por dentro. Alô? Chamei. Pedido do app. Silêncio. A luz da varanda piscou. A casa era escura por dentro, mas dava para ver parte do corredor iluminado por uma luz fraca no fundo. Pisei um pouco para dentro. Foi aí que ouvi, bem baixinho. Pode deixar aí, na cozinha. Congelou meu corpo inteiro. A voz parecia de uma mulher, mas o tom era estranho. Como se ela estivesse falando com esforço. Desculpa. Eu preciso só confirmar o nome, disse, ainda parado na porta. Silêncio. Alô? Nenhuma resposta. Mas a porta da cozinha, no fim do corredor, se abriu sozinha. Fiquei ali parado, com a sacola pingando na mão, o coração acelerado. A lógica dizia para ir embora, mas alguma coisa me travou. Um tipo de curiosidade tensa, ou talvez medo disfarçado. Entrei mais um passo. O piso de madeira fazia um som oco sob meus pés. A casa tinha cheiro de coisa antiga, de mofo, talvez. Cheguei até a cozinha. A luz estava acesa. E sobre a mesa, 3 pratos postos. Um deles já com comida servida, ainda quente. Mas o que mais me incomodou foi o som. Um tic-tac vindo de algum lugar. Não era relógio comum. Era irregular, quase como um pêndulo batendo contra a madeira. Deixei a sacola sobre a mesa e virei para sair. E então ouvi passos no andar de cima. Mas a casa não parecia ter escada. Senti um frio no estômago. O silêncio depois dos passos era pior. Eu podia jurar que alguém estava me observando dali de dentro. Fui até a porta principal, trancada. Tentei a maçaneta. Nada. Comecei a suar frio. Chamei de novo, mais alto. Alô? É sério, tem alguém aí? E então uma voz sussurrou do meu lado. Você não devia ter entrado? Virei no susto. Nada. Só a porta da frente. Agora entreaberta. Corri. Voltei para a moto com a sensação de que tinha alguém bem atrás de mim. A rua estava vazia, sem uma alma viva. Liguei o motor e saí acelerado dali. No caminho, fui revisar o app para ver os dados da entrega. O endereço dizia Rua Cedro, 94B, e não 94. Olhei no espelho retrovisor. O número 94B era a casa ao lado, com luzes acesas, portão fechado e um carro parado na frente. Uma casa normal, onde a entrega de fato devia ter sido feita. Mas eu entrei na casa errada, uma casa aparentemente abandonada. Decidi voltar no dia seguinte de manhã, só para tirar a dúvida. Quando cheguei, a casa 94 estava completamente murada com tapumes de madeira. Um aviso de interdito pela prefeitura. Fui perguntar para um morador ali perto, um senhor mais velho que cuidava do quintal da frente. Ele disse: aquela casa ali, ninguém mora lá desde 2011. Teve um incêndio, morreu uma senhora com os 2 filhos. Ninguém conseguiu vender. Às vezes aparece doido dizendo que viu luz acesa, até ouvir voz lá dentro. Fiquei paralisado, aquela voz. Desde aquele dia, quando pego corrida em bairro afastado, eu confiro o número da casa 3 vezes. E se algo parecer errado, eu não entro. Não mais.
Eu trabalhava como motorista para uma empresa de entregas noturnas em uma região montanhosa, onde o acesso era precário e à noite o breu tomava conta. Numa sexta-feira, perto das 11 da noite, eu estava fazendo a última entrega antes de voltar para casa. Era para deixar uma encomenda numa propriedade rural isolada. A chuva tinha parado fazia pouco tempo, mas a estrada de barro ainda estava molhada, cheia de poças refletindo os postes distantes. O GPS me mandou por um caminho estranho, uma estrada de terra que cortava um matagal. Não vi outra opção, era seguir ou perder a entrega. Enquanto dirigia devagar, com os faróis iluminando a estrada estreita, algo me chamou a atenção. Pegadas humanas, no meio da estrada encharcada. Elas seguiam adiante, no mesmo sentido que eu ia, como se alguém tivesse passado ali há pouco. Parecia estranho alguém andar naquela estrada deserta, de madrugada e debaixo da chuva que tinha caído. Ainda tentei me convencer que era só impressão, que talvez fossem marcas antigas, mas, quanto mais eu seguia, mais frescas pareciam. Até que num certo ponto, as pegadas simplesmente desapareciam no meio da estrada. Do nada. Parei o carro. Olhei para frente. Para trás. Tudo em silêncio. Foi aí que senti aquele arrepio. A sensação nítida de que eu não estava sozinho. Decidi continuar. Tentei ignorar o incômodo e foquei no GPS. Ele indicava que faltavam apenas 2 quilômetros até a tal casa. Segui devagar, mas a tensão dentro do carro era sufocante. O vidro embaçado, o barulho da água nos pneus, o limpador arrastando no para-brisa, tudo parecia mais alto do que devia. Foi então que de repente vi, no meio da estrada, parado, um homem. Vestia algo escuro, ensopado, e estava de costas para mim, imóvel, como se estivesse esperando. Pisei no freio, coração disparado. Os faróis iluminaram a figura, revelando mais detalhes. Ele estava descalço, os pés sujos de barro, e não se mexia, nem 1 milímetro. Chamei, nada. Buzinei brevemente. Ele nem reagiu. O medo foi tomando conta. Decidi dar a volta, fazer o retorno no barro mesmo. Não queria nem saber da entrega. Mas assim que comecei a manobrar, ouvi batidas no vidro do passageiro. 3 batidas secas. Tum, tum, tum. Olhei. Não tinha ninguém ali. Só a estrada vazia e o homem, agora mais próximo. O desespero falou mais alto. Pisei fundo no acelerador e tentei sair dali o mais rápido possível, mesmo com a estrada ruim. Enquanto acelerava, vi pelo retrovisor que o homem não estava mais lá. Sumiu, como se tivesse evaporado no meio da estrada. Corri até pegar o asfalto de novo, sem olhar para trás. Só fui parar quando cheguei num posto de gasolina, uns 10 quilômetros depois. Contei para o frentista, meio sem saber como explicar. Ele me olhou sério e falou: "Você estava na estrada do Cruzeiro, né? Aquela estrada é maldita. Já tentaram asfaltar 3 vezes e desistiram. Disseram que há muitos anos, um morador da região morreu afogado ali, numa enchente. Desde então, de vez em quando, os motoristas veem um homem descalço no meio da estrada, logo depois da chuva. Depois daquela noite, nunca mais aceitei entrega em estrada de terra à noite. E até hoje, quando chove forte e eu vejo pegadas na estrada, eu volto, sem pensar 2 vezes."